Olá, você que acompanha o jornal Folha de Irati. Nós estamos aqui hoje no cemitério Jardim das Paineiras acompanhando a equipe de endemias de Irati. O município está se mobilizando junto aos outros municípios da região para combater a dengue. Olá, nós estamos aqui hoje com o secretário de Saúde de Irati, João, e ele vai comentar para a gente um pouquinho sobre como estão os casos aqui da dengue, como é que está funcionando essa questão da vigilância e também como faz para o pessoal atuar nessa prevenção em casa sem que seja necessária a visita também da saúde, né, João? Começando aqui, como é que está atualmente os casos aqui em Irati? Aparentemente os casos estão tranquilos, mas nós precisamos ficar muito alerta. Nós tivemos um inverno muito pouco rigoroso, então nós não tivemos muita geada, nós não tivemos um inverno como é típico da nossa região. O verão, sempre chuva e calor como nós estamos essa semana, então é um ambiente propício para o mosquito se reproduzir e passar a doença adiante. Nós estamos atualmente com 2 casos e os 2 casos nos preocupam bastante porque é autóctone. O que é isso? Que foi pego aqui em Irati. Então a doença, as pessoas não viajaram. Então a doença já está sendo transmitida aqui. Nós temos na secretaria, na nossa administração, todo o aparato preventivo, esperando caso tenha as doenças, estamos preparados. Nós não podemos baixar a guarda. É uma doença que debilita muito as pessoas e pode até matar. Uhum. E assim, como é que funciona essa questão dos registros nas regionais, né? Por exemplo, a pessoa ela foi viajar, ela pegou a doença lá em outra cidade e veio para cá, mas o diagnóstico só aconteceu aqui, né? Como é que funciona toda essa questão de registrar esses casos e até mesmo a prevenção para que novas infecções não aconteçam? Então assim, esses casos, como eu comentei anteriormente, o autóctone é quando já pegar o alto, né? A palavrinha. Foi pego dentro da cidade. E os casos importados, que é esses que você comentou, de pessoal, ainda mais agora, carnaval, o pessoal vai viajar bastante, vai para fora, pode pegar doença, seja no nosso litoral, seja no norte do estado, seja Foz do Iguaçu, outro estado, traz para cá e a pessoa vem carregando a doença. Esse é um caso importado. Nós temos que ter muito cuidado com essa pessoa, os cuidados normais, tanto para a saúde dela, quanto também como ela trouxe essa doença, para que não seja transmitido nem para sua família, nem para os vizinhos, nem para toda a nossa comunidade. Então esses casos são registrados aqui no nosso município. Nós avisamos a cidade de origem onde ele viajou para também tomar os cuidados, mas eles são registrados no nosso município como um caso importado. Uhum. E aqui qualquer unidade de saúde, seja UPA ou hospitais, Santa Casa, que seja, eles realizam o exame para identificar se a pessoa está com dengue ou não? Em todas as nossas unidades de saúde e no nosso pronto atendimento, que são as estruturas municipais. A Santa Casa é um prestador de serviço nosso, é da Irmandade do Hospital, mas nas nossas unidades de saúde e pronto atendimento estão preparados para sintomas, para os testes, e lembrando que ainda nós não temos vacina para a nossa população. Né? A vacina, vocês já devem ter ouvido, que é desde dos 11 aos 16 anos, mas no estado do Paraná, apenas 21 municípios vão receber essa vacina. Os municípios que têm infestação. E nós, ainda pela nossa região e pelos cuidados que nós estamos tomando, ainda não temos essa infestação pela quantidade de vacinas. Então nós temos que cuidar e muito da nossa população. E aí, João, a pessoa sentiu sintomas, né, lá depois do período que foi picada lá pelo mosquitinho. E aí ela vai no hospital e ela é diagnosticada com a dengue. Quais são os protocolos que a pessoa deve tomar e o que a vigilância faz nessa questão após a pessoa dar positivo lá para dengue? Nós temos que entender, antes desses protocolos, como que funciona a vida do mosquito. Né? Se o mosquito nasceu onde nós estamos, o máximo que ele vai voar é 150, 200 metros de onde ele nasceu. Então, quando uma pessoa é diagnosticada com a doença, nós temos que fazer um bloqueio num raio de 200 metros do entorno, desde sua residência e de seu local de trabalho, que é os locais onde que ela frequentou nesse período. Então, nós fazemos o bloqueio, que é aquele fumacê, que é a orientação para os vizinhos, que é a orientação para toda a sua família, e os cuidados com a pessoa, que é sintomático. A hidratação
e o remédio para dor, seja um paracetamol, seja uma dipirona, nós temos que cuidar dessa pessoa. Lembrando que se tiver qualquer sintoma de dengue, não pode ser tomada ácido acetil salicílico, né? Nós estamos aqui em uma casa, né, que o pessoal aqui, moradores dessa localidade, fizeram uma denúncia que podia ter foco de dengue aqui, né? Como é que o pessoal entra em contato com vocês, né, quando há casos como esse? Por exemplo, tem um terreno que está abandonado, o pessoal está jogando lixo ali, pode ser um possível foco da dengue, né? Quais que são as procedências aí junto à Secretaria de Saúde? Vocês ligam no setor de epidemiologia. 3132 6301, tá? E faz a denúncia. O que nós fazemos? A equipe da epidemiologia vem na região, a equipe da vigilância, né, os agentes, vem verificar, e caso tenha, né, como foi verificado, acúmulo de lixo, acúmulo de material, é notificada essa pessoa, ela tem 48 horas para retirar todo esse material, e caso ele não tenha sido retirado, vai ser multado, e a própria prefeitura, com o poder de polícia que nós temos, vamos entrar nessa casa, vamos retirar todo esse material que possa acumular água, acumular resíduos que possa transmitir, reproduzir o mosquito, que possa transmitir a doença posteriormente. Uhum. Nós estamos aqui num dia hoje muito quente, né? Inclusive esses últimos dias têm sido muito quentes aqui em Irati, inclusive no Paraná inteiro, aqui na região sul. Como é que está o quadro da dengue aqui, não apenas em Irati, mas também no Paraná como um todo, né? Nós temos que dividir o Paraná, né? Se nós dividirmos uma linha bem na horizontal, ali na região de Guarapuava, central, a região norte do Paraná e a região oeste de Foz do Iguaçu é uma região que tem muita transmissão e tem muita doença. Nós temos municípios no Paraná com 25 mil habitantes, para nós ter a título de comparação, metade do tamanho de Irati, que tem mais de 3 mil pessoas contaminadas. É como se nós tivéssemos aqui em Irati cerca de 7 mil pessoas contaminadas. Então nós temos que ter esse cuidado, né? E já imaginou 7 mil pessoas aqui, como que nós vamos cuidar? Né? Aonde que nós vamos colocar toda essa população? Então, na nossa região, ainda é um quadro de relativa tranquilidade, mas temos que estar atento que isso pode alterar de um dia para o outro. Como se comentou, essa semana é uma semana que deve fazer muito calor. Choveu de madrugada. Então é um ambiente propício para que o mosquito se reproduza, o mosquito voe e o mosquito pique todos nós. Uhum. E agora, a gente sempre fala muito sobre dengue, né, João? Mas o que é a dengue, né? Por que ela acontece? De que forma que ela infecta os seres humanos? A dengue é uma doença viral que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O mosquito é aquele mosquitinho preto e branco, listradinho, parecido um pernilongo. Ele transmite não só a dengue, mas ele transmite chikungunya, febre amarela, a zika vírus. Então é um mosquito que ele vai picar uma pessoa contaminada, vai voar e vai picar outra pessoa. Nessa de tirar o sangue de uma pessoa que estava contaminada e picar a outra pessoa, ele vai contaminar e transmitindo de uma pessoa para outra. Por que o mosquito faz isso? Ele precisa do sangue, não só humano, mas de animais, para que ele possa se alimentar e reproduzir, e conseguir botar seus ovos. E ele bota os ovos em locais que possa acumular água posteriormente. Por exemplo, uma tampinha de garrafa. Ele vai botar esses ovos na borda das tampinhas, esperar com que venha um volume de água, enche essa tampinha, aí sim o ovo possa eclodir e as larvinhas possam sobreviver nesse ambiente e depois se tornar novamente um mosquito. Então nós temos que ter, por que a gente fala de prevenção de acúmulo de lixo? Para não deixar com que esse mosquito nasça, para não deixar com que esse mosquito se transforme esses ovinhos em larvas, para depois se transformar em adulto e contaminar tudo. Uhum. E aí, quais são os sintomas, né? Quais são os indícios que a pessoa tem para ela procurar o hospital lá e já tomar todas as precauções que ela necessita? Os sintomas são parecidos com uma gripe, né? Então, é dor no corpo, febre, aquele cansaço antes de um... Nossa, é típico nosso aqui, aquele resfriado, quando vai dar aquela gripona nossa, né? Então, assim, os sintomas parecidos. E nós pedimos, não se automedique.
qualquer um tipo desses sintomas, ainda mais nessa época do ano, procure a unidade mais próxima da sua casa. Nossas equipes estão preparadas, esperando com que tenha e atender você da melhor maneira possível. Não se automedique, porque tem algumas medicações, por exemplo, o ácido acetil salicílico, que está na aspirina, né, que é um remédio que comumente toma-se para dor. É altamente não recomendado tomar. Por quê? Porque ele vai diminuir as células que fazem coagulação e vai piorar muitas vezes o quadro da pessoa. Então, qualquer sintoma de gripe, dor no corpo, febre, procure a unidade mais próxima de sua casa. E aí a vigilância ela está atuando, né, nesse período aqui nos bairros da cidade. E aí eu queria saber, quando se trata de empresas, né, no caso borracharias e tudo mais que você estava comentando, existe uma periodicidade para vocês atuarem nesses locais? Nós temos alguns locais críticos, né? O crítico que a gente sabe que tem acúmulo de água e acúmulo de locais que possam ter contaminação. Por exemplo, cemitérios, borracharias, locais que armazenam pneus, ferrovelhos. Esses locais, uma vez por mês, a nossa vigilância vai nesses locais que já são pré-determinados e passa o veneno anti-dengue. Então, anti-mosquito que transmite a dengue. Então, esses locais são previamente vistoriados. Então, a população não precisa ter um receio desses locais, porque esses são os locais que nós temos certeza que não tem mosquito, que não tem o Aedes aegypti, porque nós fazemos o controle periódico desses locais. Uhum. E aí, no caso dessa residência que a gente está aqui em frente, que a gente não vai identificar o local, o pessoal fez lá a denúncia e aí como que a vigilância atua aqui? O que a vigilância vai vir fazer nesse local quando tem um possível foco da dengue? A primeira situação é notificar o proprietário. Vai ser notificado, ainda mais nesse período que nós estamos, ele tem 48 horas para fazer a limpeza total do terreno. Caso não seja feito, nós vamos fazer essa limpeza, fazer a cobrança dessa limpeza e também multar o proprietário do estabelecimento. Porque a responsabilidade é de todos nós, não é apenas do poder público, não é apenas da população. Nós temos que caminhar juntos para que essa doença não atinja o nosso município como ela atingiu tantos outros no Paraná e no Brasil inteiro. E aí, João, você gostaria de destacar mais alguma coisa em relação a essa questão aqui, né? Por mais que os casos ainda sejam poucos, mas a gente ainda vai ter um longo período de calor aí, né? Provavelmente com bastante chuva em alguns dias aqui. E esses casos, eles podem aumentar, né? Esses casos, a gente tá esperando de uma hora para outra. Eles podem, né? Hoje, como eu comentei, hoje, terça-feira, tá calmo, tá tranquilo. Isso quarta, quinta-feira pode mudar totalmente o quadro. Então, porque nós temos o mosquito aqui na nossa cidade, na nossa região, nós temos alguns casos pontuais de dengue. Então, isso pode, de uma hora para outra, mudar totalmente o quadro e nós tendo que fazer um alerta gigantesco para a nossa população. Para que isso não ocorra, nós precisamos de você, nós precisamos do poder público junto com a população, cuidando de sua casa, alertando os vizinhos, conversando com os vizinhos. Nós faremos uma grande ação agora no começo das aulas, conversando com todas as crianças, levando material didático anti-mosquito, Aedes aegypti, para as crianças, para levarem para as casas, para conversarem com seus pais, para que nós possamos, juntos, manter esse mosquito longe de nossa cidade. Inclusive, você citou uma coisa interessante que vocês estão trazendo, né, que é esse material didático. Depois a gente vai mostrar para vocês um pouquinho o que é e como que foi formulado esse material didático para ser distribuído aqui na educação. Isso nós trabalhamos desde setembro do ano passado. Nós entramos em contato com uma editora que teria um material próximo do que nós queríamos, alteramos para a nossa região, alteramos para a nossa linguagem. Ele está sendo já produzido. Nós queremos esperar esse começo de volta às aulas para nós trazermos as crianças, trazer as crianças serem agentes da dengue conosco, para que elas possam, junto com seus pais, eliminar todos os focos que tem nas suas casas. A gente esteve conversando no começo da semana com o secretário João e ele tinha repassado que a princípio tinham 3 casos confirmados aqui em Irati só. Um era do município mesmo, um era do município e 2 eram importados, né? E como é que está a atualização atualmente aqui no município sobre os casos da dengue? Então, os casos de dengue, no momento nós estamos com 8 casos positivos, sendo que são 5 casos importados, ou seja,
porque as pessoas vieram contaminadas para cá ou se contaminaram em outro município, outra localidade. E nós temos 3 casos que não foram identificados porque não viajaram, não tiveram contato com a pessoa contaminada. Uhum. E aí, Solange, você já trabalha há 15 anos nessa área, né? Tem bastante experiência em relação a essa questão de todos os cuidados, abordagem da população, né, e tudo mais. Quais são os procedimentos que são tomados a partir do momento que tem um caso confirmado em determinada localidade? Então, antes mesmo do caso ser confirmado, a gente recebe uma notificação, a gente chama de suspeita. Então, enquanto suspeita, antes mesmo de ser feita a comprovação através do exame de sangue, né, a gente já vai e faz todo o trabalho de prevenção, educação e remoção dos criadouros. Os nossos agentes, né, a gente vai de casa em casa, né, faz um raio de 300 metros a partir da residência da pessoa que está com a suspeita da doença. A gente avisa que vai ser passado a bomba de veneno, né, na verdade é o fumacê, é um inseticida, né, e esse inseticida é para matar o pernilongo que possa estar na região, para evitar que ele pique essa pessoa se ela estiver com dengue. Então a gente já vai, antes mesmo de saber se ela está com dengue, para prevenir. Porque essa pessoa, se ela estiver com dengue, do momento em que ela adquiriu o vírus, ela tem 7 a 10 dias para passar o vírus pro pernilongo, pro mosquito, né? Não passa de pessoa para pessoa. Então, se o mosquito estiver ali voando perto da casa dela e picar essa pessoa, ele vai transmitir para mais uma porção enorme de pessoas, né? Então, a gente já faz esse trabalho de prevenção, é avisado nas casas que o inseticida vai ser passado após as 6 horas, né? Que é o período que o mosquito ele gosta de sair para se alimentar, né? Do nosso sangue, infelizmente. Então, eles são avisados para deixar todas as portas, janelas abertas, né? Às vezes a pessoa vê, a gente já corre fechar de medo, né? Mas é para deixar aberto, porque o mosquito ele fica escondido dentro da residência, atrás da cortina, atrás do móvel, né? Então, a nossa intenção é que as gotículas do inseticida cheguem até esse mosquito para matar ele, né? Evitando que a contaminação da dengue cresça na cidade. E qual que é o alcance dessa bomba de inseticida que vocês lançam aqui quando vocês estão passando? É aproximadamente de 7 a 8 metros, né, o alcance que ela tem, né, do jato do inseticida através da bomba. Uhum. Vilma, e como é que está funcionando essa questão da acessibilidade nas casas, nesses imóveis que tem um possível foco da dengue, né? Vocês têm o apoio da gestão municipal também para, por exemplo, ir em alguma parte pública, por exemplo, que necessite subir em alguma parte alta e tudo mais para poder realizar essa vistoria ali e tá fazendo esse tratamento, esse trabalho todo que vocês realizam? Vocês estão tendo acessibilidade ou isso dificulta um pouco o trabalho de vocês? Não, a dificuldade não, porque até o presente momento a gente não está assim necessitando fazer esse trabalho. Então, até o momento a gente não solicitou, mas a gente está sempre tendo o apoio, né, da parte da Secretaria no caso a nossa secretaria, né, onde estamos locados. Nós temos apoio também do nosso prefeito, do ouvidor, enfim, a gente tem bastante acessibilidade enquanto a prefeitura. Agora, sobre os nossos moradores, a gente tem que estar junto com a população, porque algumas pessoas dizem assim, ai, mas aqui a minha casa é limpinha. Nós não estamos falando de casa limpa ou não, estamos sim falando de uma água parada, que pode haver larvas, certo? De repente alguma planta que pode ter. Até mesmo a gente sempre reforça que às vezes até nos próprios vasilhames dos pets, né? Ou às vezes um pneu, né? Então a gente, o entulho seco, né? Que também já não faz parte, porque nós vamos na casa do morador para ver a água parada, né? E orientá-los. Então nós temos que estar assim com a população junto a gente, nessa nossa luta, né? Contra o mosquito Aedes aegypti. E aí, respondendo aos questionamentos da população, uma das perguntas que mais chegou assim pra gente no jornal foi: a minha casa eu cuido, mas o meu vizinho está com quintal sujo e pode ter um possível foco da dengue. Como é que eles procedem nesses casos, né? Como é que eles chegam até vocês para que seja feita essa limpeza, para que seja feita essa vistoria? Então, nós temos 2 telefones à disponibilidade, né? E a pessoa pode fazer a denúncia, não precisa a pessoa se identificar, a gente diz a denúncia anônima. A partir do momento que essa pessoa entra em contato, até pode ir pessoalmente no setor de endemias. Ela pode
pode chegar até a gente pega o endereço e a gente vai fazer então a vistoria da denúncia. Então a gente sempre está dando respaldo, se a pessoa quer um retorno, se dentro desse ambiente que foi, né, dito que a gente vai pegar os tubitos com as larvas e vai fazer a análise se é positivo ou não. E aí, quais são os cuidados que a população deve ter, né? A princípio, acho que todo mundo sabe que é com a água parada, mas quais são os cuidados que a população deve ter no geral? Os cuidados sempre são os mesmos, né? A gente nas visitas, a gente parece que é até meio chato, né? Parece um robozinho repetindo. É evitar a água parada, né? Ficar sempre atento nas plantas, né? Não quer dizer que você tem que matar todas as suas plantinhas e não ter mais planta, né? Mas ficar atento, às vezes não é necessário ter o pratinho, né? Deixar a planta no vaso sem o pratinho. Se usar o pratinho, ficar atento. Colocar areia, mas não adianta colocar uma colherzinha de areia, que não resolve. Tem que fechar o prato inteiro de areia, né? Mas o certo é remover os pratos. Olhar os ralos, né? Às vezes o ralo do banheiro diz, nossa, mas é assim, o mosquito, ele deu oportunidade, ele vai ali, às vezes na casa tem 2, 3 banheiros, né? Usa só um, o mosquito vai na água do vaso sanitário que está limpinha porque não está sendo usado, vai no ralo do chuveiro que não está sendo usado. A água dos bichinhos, infelizmente a gente já achou larva em potinho de cachorro, pote de galinha, sabe? Então o cachorrinho, não sei como é que ele faz para tomar, né? Mas a gente já achou. Então é um descuido, às vezes, que a pessoa colocou a água ali e deixou uma semana. Mas agora com esse calor também, né? O bichinho também precisa de água fresca, troca todo dia, esfrega os potinhos dos cachorros com uma esponjinha, uma buchinha, uma vez por semana. Porque a mosquitinha, ela coloca o ovo na parte seca dos criadouros. Aí ela sabe que um momento vai subir aquela água, vai encostar, daí que vai nascer as larvinhas. Então ela prefere fazer assim. Sempre os cuidados são esses, né? Pneu, às vezes a pessoa tem pneu jogado lá no canto, né, que não usa mais, colocar embaixo de algum lugar, antigamente dizia embaixo do assoalho, né, agora não tem mais, colocar sobre uma cobertura, né, para que não cria o mosquito, né, porque qualquer pouquinho de água, uma casquinha de ovo, uma tampinha, a gente reencontra mesmo, sabe, não é história, a gente já encontrou mesmo, então é evitar qualquer tipo de água parada, sem necessidade. E principalmente as pessoas que juntam água nos tambor para molhar as plantas, né? Coloca uma redinha fina, coloca um lençol velho, amarra com um elastiquinho para o mosquito não entrar. Porque daí a água vai passar pelo lençol, o mosquito não vai passar e a pessoa vai ter a sua água. E quando for molhar as plantas, ter muito cuidado ao deixar aberto, porque ela virou as costas, o mosquito vai entrar ali também. Então são os cuidados, água parada em lugar nenhum. E quanto tempo demora para o mosquito se desenvolver a partir do momento que a fêmea bota os ovinhos? Então, num período normal de uma temperatura não tão quente quanto a gente está agora, é de 4 a 7 dias. Agora, nesse calor terrível que a gente está sofrendo, até 4, 5 dias ele já está desenvolvido. Então, ele aumenta, né, o crescimento, né, e o desenvolvimento da larva, né, é bem mais rápido. Então, a gente reforça a necessidade de estar diariamente cuidando da nossa casa, né? Dos recipientes. Isso. Às vezes a gente chega cansado do trabalho, né? Mas faz uma forcinha, né? Um dia sim, um dia não, dá uma olhadinha no quintal, né? Que daí viu a larvinha lá, joga ela na terra, morreu, acabou-se já o mosquito e a doença. Uhum. Vocês gostariam de reforçar mais alguma coisa? Eu acho assim que, como eu disse, nós queremos estar junto à população. E a população junto a nós. Então nós temos, como eu já falei anteriormente, sobre acesso, né, à comunicação com a gente. Eu vou passar um telefone aqui, que é o 991 4809 31. Esse telefone está disponibilizado para a população a qualquer momento, porque é importante, né? Isso é muito importante, é a comunicação.